Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Amém. Vamos nos pôr de pé? Aleluias. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta noite, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor venha receber, ó Pai, este culto nesta noite, este louvor e nossos agradecimentos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, você sabe que já perdeu, mas mesmo assim persiste em tentar nos tirar da casa do Senhor. Ainda assim você persiste em querer nos tocar, nos machucar. Mas em nome de Jesus, nós ordenamos a vocês que peguem tudo que é teu, solta tudo que é nosso e bate a retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aqui estamos, Espírito Santo. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Encha mesmo esta casa com Tua presença. Nos toca, nos abraça. Fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar. Ô Davi, põe para mim Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. É alguns moradores da terra que diz ali? Não, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com tristeza? Não, com alegria. E venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade não tem fim. Amém? João 4, 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso
os que o adoram devem adorá-lo em espírito, em verdade. Quantos de nós, eu já fui assim, glória a Deus, eu me consertei, me curei, sarei. A gente vinha no culto, tinha dia, meio por obrigação. Chegava aqui, naquela época o pastor demorava 3 horas pregando, a gente não via a hora de terminar o culto, reclamava, murmurava. Era só eu que era assim? Só eu? Nossa, eu estava ruim. E ainda hoje, irmãos, acontece isso. Muitos de nós vêm na igreja, de vez vim, como nós lemos aí, com alegria, vim dobrar o joelho, orar. Não. Vem, murmura, reclama, antes de começar o culto. Muitos, o marido vem porque a esposa fez vinho, ou vice-versa, o filho vem meio na marra porque o pai e a mãe vamos para a igreja. De vez em virmos com alegria. Porque olha aí, irmãos, essa semana mesmo teve o tal do Barretão, que a turma fala, né? Eu já fui lá, infelizmente, mas quando a MEP do mundo, paga caro, muitas vezes se endivida para ir num lugar, idolatrar cantores sertanejos. Não até por assistir o rodeio, mas aonde que é uma perdição de drogas, bebidas, prostituição, e não vem na igreja. E nós temos essa oportunidade, como eu sempre tenho, o Espírito Santo tem tocado para falar, nós temos a oportunidade de estar numa casa de Deus. Porque a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos morrer um dia. E para onde vai a tua alma? Como estamos aqui hoje, amanhã podemos morrer, para onde nós vamos? Jesus pode voltar a qualquer momento, para onde nós vamos? E tem gente brincando de ser crente. Vem de vez em quando na igreja, quando dá. E quando vem, ainda reclama porque demorou o culto. Ah, hoje o louvor não estava bom, parece que o Lu hoje estava frio. O pastor hoje também pregou, não entendi nada que o pastor ou o ministrante pregou. Não é que o culto estava ruim, não é que o louvor estava ruim, a palavra não estava fria, é você que está ruim. É nós que temos que nos consertar mediante de Deus. Porque nós não viemos aqui para escutar o culto. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Então nós temos que vir com alegria, né, para agradar o Senhor e não para Deus nos agradar. Quer mais do que Deus já fez e dar uma casa dessa para nós? Olha o lugar que nós temos. E nós reclamamos, murmuramos, porque o culto demorou, porque o Lu não estava muito, tocou meio frio, porque o pastor pregou uma palavra que não era para você. Ao contrário, irmãos, quando o culto você achar que está ruim, é porque você está ruim, é você que está frio, é você que está descrente. Então nós temos que mudar o nosso jeito de ver, de agir, vir com alegria. Primeira coisa, chegar aqui, de vez trocar umas ideias com o irmão, dobra teu joelho, ora. Faz igual os membros das igrejas mais antigas aí, né? Chegar, dobrar o joelho e ora primeiro. Deixa para conversar depois do culto. Porque senão a gente pode quebrar a presença do Espírito Santo. E Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. É sempre, né? A gente não pode cansar de repetir isso. Jesus está à porta. Então nós temos que vir para a casa do Senhor com alegria. Nós temos que vir, se vai sair de casa,
hoje não sei, vou na igreja por ir. Não vem então, irmãos. Você está pecando. Você não vai agradar a Deus vindo emburrado. Você não vai agradar a Deus vindo por obrigação. E hoje, desde cedo, não sei, alguma coisa o Espírito Santo tocou. Eu estou com um louvor na cabeça. Desde cedo, até eu entrei cantando ali, a Carmen falou, né? Desde cedo eu estou com aquele, ao findar do labor desta vida. E eu queria, mas eu tenho certeza que Jesus, o Espírito Santo, quer mais do que eu ainda, que você se conserte nesta noite com Deus. Nós vamos vir todos aqui na frente agora, a não ser que você não queira se consertar com Deus. Se você quiser consertar, Senhor, eu quero vir para a tua casa contente, alegre, pois eu quero ir nessa igreja para te agradar, para te louvar, para te agradecer por tudo que tem feito pela minha vida. Eu não quero ir na igreja por obrigação. Eu não quero ser só mais um. Eu quero ser um instrumento teu. Vem aqui na frente. Aí, nós vamos louvar o Senhor com este louvor agora. Vai prestando atenção na letra deste louvor e vai se consertando com Deus, vai pedindo perdão para Ele. Vai falando para Ele, Senhor, me perdoe as vezes que eu vim aqui por obrigação. Senhor, me perdoe as vezes que eu murmurei neste culto pela demora do culto. Senhor, me perdoe aquelas vezes que eu falei mal, que eu achei que o louvor foi fraco, que a palavra foi fraca. Como eu disse, irmãos, o culto não é para nós, o culto é para agradar a Deus. Vamos louvar o Senhor e se conserte com Ele nesta noite, que talvez hoje pode ser a tua última chance de se consertar com Deus. Aproveite a oportunidade, irmãos. Amém? Findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter sua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que vão e vão, mas na última hora da vida eles jamais te satisfarão. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas esse Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os
cristãos de coração limpo poderão ter o gozo no dos céu. céus. Meu Amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teu pecado e entregar-te tua vida a Jesus, Trilhaste sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje Tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou Morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Sabe, querida, essa música aí, quando eu entrei na liderança dos homens lá na Metodista, nós ensaiávamos elas para cantar nos cultos de evangelismo. E uma coisa que nós temos que saber, que a qualquer momento você pode morrer. A qualquer momento. Igual morre um mosquito, né? Que a gente, coisa, você pode morrer a qualquer momento. E é consciência nossa, até mesmo por discernimento do Espírito, quando a gente não é salvo, a gente não está em paz com a morte. A gente tem um certo medo de morrer. E é muito fácil você discernir se você é salvo ou não. Você tem que decidir isso de modo inteligente. E para nós discernirmos se nós somos salvos ou não, nós temos que descobrir como é que é a salvação de Deus, né? Se você fosse Jesus agora e viesse buscar a sua igreja, você levaria alguém que não está sendo um membro do corpo? Você levaria alguém que não estivesse trabalhando para Jesus? Porque se você é de Jesus, você está trabalhando para Ele e por Ele. E a salvação, ela é um presente de Deus, né? Mas para todo aquele que crer. Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus. E se eu sou um membro de Jesus, querido, e não estou fazendo a minha parte na igreja, agindo como membro, você pode ficar. Então cante comigo assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Sabe, querida, às vezes nós estamos na igreja, mais atrapalhando a obra do que ajudando. E como que nós ajudamos na igreja? Nós temos que ajudar as pessoas a permanecer na igreja, a estarem junto na igreja, porque Jesus vai vir buscar quem é dele. Se nós, né, queridos, somos
Vocês pensam assim que Deus quer todo mundo? Diga comigo, Deus quer todos. Mas Deus não vai levar os infiéis. Deus não vai levar os que voltam para trás. Deus não vai levar os descompromissados. Nós não temos o mesmo jugo, querido, daqueles que são começando, ó. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você sabia que se um dia você foi firme na igreja, trabalhou muito, ganhou muita alma para Jesus, você foi fogo puro. E hoje você voltou para trás, você sabe que você perdeu a tua salvação? Você sabe que você pode morrer e não ir ser salvo? Porque quem Deus já deu, será cobrado. É diferente de uma pessoa que nós ganhamos agora para Jesus, e ela está empolgada com o evangelho, mas não consegue fazer nada. Deus vai cobrar o que ele não deu? Vamos, gente? Não. Então nós, crente velho, temos que todo dia, querido, estar clamando a misericórdia de Deus e voltando para Deus. Voltando. Né? Nós temos que aprender, querido, que um dos segredos é evangelizar e pastorear. Evangelizar e pastorear. Enquanto nós estamos evangelizando e pastoreando, nós estamos também cumprindo a nossa função de membro da igreja. De membro da igreja. Aí, querido, nós confundimos as coisas, né? Deus não quer nos dar uma finança saudável para que nós possamos nos deleitar, ser feliz com esse mundo. É para nós termos tempo para Ele. Porque uma pessoa, né, que está devendo para os outros, uma pessoa que está gastando mais do que ganha, que não tem uma vida simples, humilde, né, quando ganha pouco, que não controla as suas finanças, ela vive perturbada, ela não pode evangelizar, ganhar alma, né? Por quê? Porque o diabo dá risada na cara dela, zomba ela. Então Deus quer tirar ela daquela situação. Por isso que nós temos que aceitar o ensinamento de Cristo e começar a corrigir nossa vida. Nós não corrigimos a nossa vida para nós ser felizes, nós corrigimos a nossa vida para Deus nos usar, entendeu? Um corpo doente fica limitado a sair, para viajar, para evangelizar. Então Deus quer nos curar para quê? Diga comigo, para a glória dEle. Para a glória dEle, você vai ter ferramenta, você vai poder. Diga comigo, ninguém pode dar o que não tem. Então quando você não tem algo, você precisa daquilo. Jesus quer fazer isso. Ele quer te curar, te prosperar, te capacitar. Mas Ele sonda os corações. E Ele vê que não há a mesma intenção, a mesma visão. Agora, uma coisa que Deus se preocupa mais do que isso, do que te capacitar, do que te colocar, que Ele quer te capacitar, Ele quer que você volte para Ele, porque o que Ele se preocupa mais do que tudo isso, é te perder. Então Ele não quer que você volte para a obra, que você pega firme, que você, entendeu? Começa a ser produtivo, que você saia das contas, das dívidas, que você prospere. Ele não quer isso, querido, para você correr risco. Porque mais do que tudo, o Senhor não quer te perder. Ele não quer te perder. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você tem certeza. Você às vezes não tem coragem na frente do outro de falar, né? Que não tem certeza.
que o pastor vai falar? O que os irmãos vão pensar de mim? Essa reputação, querido, é a maior prisão que tem para te levar para o inferno. Pessoa que gosta de ficar escondida, não gosta de ser exposta. Isso pode te levar para o inferno. A gente tem que abrir o bocão da gente e falar: Deus, eu não tenho certeza. Quando você fala assim, querido, quando você pega e se humilha, a Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Você não se humilha para ficar na humilhação, você se humilha para lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Para que Deus possa, querido, te trazer de volta a segurança da salvação. E sabe, querido, dinheiro, tudo que você quer para ser feliz, que está descontente com a igreja, descontente com Deus, né? Que é saúde, dinheiro, tudo isso, não compra felicidade. Não compra a vida eterna. Eu passei, olha bem para vocês verem, vocês imaginam um cara com depressão, corneado, uma dor de corno, uma depressão tremenda, 4 filhos pequenos para tratar, não conseguindo trabalhar, né? Vocês não imaginam o que é isso. Vocês não imaginam o que é isso. Porque não é uma coisa assim que eu criei. O que eu criei foi que eu comecei a trabalhar desde 12 anos, juntando dinheiro, passando vontade, desejo, trabalhando de dia, de noite. Eu dormia numa cama de ar, na borracharia, esperando o pneu furado chegar para consertar. Para juntar dinheiro, e quando eu estava com casa, dinheiro, tudo, acontece isso. 4 filhos pequenos, tudo no sonho e tal, acontece isso. Então vocês não imaginam o que é isso. Se acordar todo dia, quando dormia, né? Passar por isso. E aí, querido, olha bem. Fazem 33 anos. Nunca fiquei sem luta. Nunca. Nunca fiquei sem luta. Nunca. Mas hoje eu ando, se eu quiser andar numa Dodge Ram, eu ando. Se eu quiser andar numa Ferrari, eu ando. Se eu quiser comprar mais prédio na cidade, eu posso comprar. Se eu quiser comprar um sítio, eu posso comprar. E posso falar para vocês? É pior do que quando estava lá. Entende? Se eu não tivesse preparado para o que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse preparado para estar vivendo hoje, então bênção, querido, não existe. Põe isso na tua cabeça. É ilusão. Tudo que vocês estão pensando, querendo conseguir para ser feliz, é besteira. Agora, se vocês tiverem fazer igual eu fiz lá no passado, ir para o monte, orar, buscar ser cheio do Espírito Santo, sair falando de Jesus até para os postes, e começar a buscar Deus que nem um doido mesmo, né? Aí, o que Deus me deu vai ser consequência. Consequência. Eu nunca imaginei que eu ia ter um casamento igual. Eu achava que não existia casamento igual eu estou tendo. Igual eu sou feliz no meu casamento. Eu achava que isso não existia. Mas eu sei que isso é relacionamento com Jesus, não é? Diga comigo, consequência, fala aí.
Porque desde quando eu casei com a Rosa, o nosso casamento ele foi sendo desenvolvido. Mas foi consequência. E sabe, querido, de muito tempo para cá, né? Deus não pediu para mim me dedicar. Para mim é um sacrifício ter que ficar me dedicando à prosperidade do mundo. Porque o que eu gosto mesmo é ficar orando, lendo Bíblia e falando de Jesus para os outros. Esse é o meu... Então, para mim, viver o que eu estou vivendo é uma luta. Por quê? Porque eu aprendi, querido, que eu não vou levar nada. Eu não vou levar nada. E eu ainda quero ter bastante coisa ainda, só para olhar para as coisas e falar, ó, vai virar fogueira. Né? Agora eu quero ter uma casa no céu. Eu quero ter o meu quarto na casa do Pai. Lá no céu eu vou ter casa. Eu não sei se você vai ter, é cada um por si. Entendeu? Isso é cada um por si. Eu vou ter uma casa lá no céu. Só que no palácio eu vou ter um quarto de hóspede. Né? E lá no céu eu quero deixar a casa, porque eu quero morar com o meu quarto de hóspede. Então, por que você vem na igreja? Por que você deve ter compromisso? Por que você tem que cuidar da casa de Deus? Por que você tem que orar pela tua igreja? Por que você tem que pastorear? Por que você tem que ter compromisso? É para ir morar no céu, querido. Agora, olha bem, o amor que Deus tem por nós, né, para querer levar nós no céu, né? Sendo que o que nós merecíamos é o inferno. Mas não, Deus quer te tirar do inferno e levar para o céu. Vamos cantar de novo? Vamos? Eu gostaria, querido, que essa noite nós possamos, querido, entender uma coisa. A única coisa que importa para Deus, querido, quero que você saiba disso. A única coisa que importa para Deus, o nosso Pai, é levar nós para o céu. O casamento meu, se eu não tivesse ele, mas se eu vou morar para o céu, que daí? O que tem? A loja, se eu não tivesse ela, se eu estivesse passando fome, miséria, meus filhos tudo levado a breca, se nós fosse morar para o céu, o que tem? Agora, deixa eu te falar, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida, sua alma? E outra, né, querida, é muito fácil você se sentindo angustiado, triste, deprimido, ruim, massacrado, sem ter o que comer, com depressão, com tudo mais, e você falar, eu quero a vida eterna. É muito fácil você falar isso. Mas quando está tudo bem, é bem mais difícil. Porque daí é um sacrifício. Servir a Deus quando você vê que você não faz diferença para a vida das pessoas, é difícil. Servir a Deus sabendo que só há ingratidão do outro lado, é difícil. Mas eu quero morar no céu, não estou aqui por causa dos ingratos. Eu não estou aqui por causa dos gratos. Eu não estou aqui por causa de ser reconhecido e nem por causa de ser rejeitado. Estou aqui porque eu vou morar no céu. Não estou aqui por causa da propriedade e não estou nem também mais preocupado com isso, porque eu sei que tudo é ilusão. E eu posso falar com propriedade porque eu já tive bem pior do que vocês, né? E hoje eu posso falar que eu estou nadando de braçada. Mas adianta. Tem hora que eu fico pensando assim, mas será que é porque eu estou velho? Um pouco é. Você ficar velho ajuda bastante, porque daí você vê que você o tempo teu é curto, que uns dias eu vou embora. Tá. Mas qual que é a diferença de uma pessoa de 30, 40 anos
para uma pessoa de 60. A diferença é 30, 40 anos de tempo que ela tem a mais, mas ela vai ter a mesma realidade. Diga comigo, a mesma realidade. Toda vez que você olha, querido, para o teu pai, tua mãe, quem tem pai e mãe vivo aqui? Levanta a mão. Quem tem pai e mãe vivo? Né? Quantos anos ele tem? A minha mãe tem 90. E a Carmen? 60. 30 anos. Ó. A mãe da Carmen vai embora a qualquer momento. E a Carmen pode ir primeiro. A mãe da Carmen é certeza que ela vai a qualquer momento. A Carmen ninguém sabe. Mas se ela tivesse com 90 anos, ela ia a qualquer momento também. Amém, querido? Os meus companheiros eram mais novos do que eu, já foram todos. Os meus professores, eles eram mais velhos do que eu. 15 anos, 10 anos mais velho que eu. Só tem o Juju que está vivo ainda. Mas está com 86 anos. Não deve estar muito bom de saúde, né? Porque ele vinha aqui cada 2, 3 meses, ele vinha para ficar uma semana comigo. Agora não está vindo mais. E é porque ele não está jamais com a mesma saúde. O que separa nós, querido, do inferno é o teu corpo. Enquanto o teu corpo tem vida, entende? Você tem chance de se arrepender e receber o presente da salvação, a vida eterna. Mas aquele que já experimentou o dom, o poder vindouro de Deus, a Bíblia diz, né, que ele deve voltar, se arrepender e voltar. E eu tenho muita certeza, querido, que muito crente já se afastou do coração de Deus e não estão produzindo. Estão atrapalhando a obra, porque não estão assumindo sua função no corpo. Glória a Deus. Ó, daqui uns dias nós vamos fazer o porco no tacho. Por que não fazer um porco no tacho evangelístico? Chamar os irmãos, sabe aqueles que nós conseguimos trazer ainda para participar? Por que não fazer na programação do porco no tacho momento de trazer essas pessoas de volta e vocês abraçarem eles, né? E pastorear eles, né? Trazer para Jesus, porque uma coisa eu aprendi, né, querido? Mesmo que a gente não esteja produzindo na igreja, é melhor ficar na igreja, porque ainda a pessoa tem chance. Mas se a pessoa sair da igreja, ela fica sem chance. Não tem chance mais. Porque Jesus vai vir buscar os seus. Às vezes a gente escuta umas pregações assim que não precisa de igreja por aí, né? Você escuta essas pregações? Querido, aprende uma coisa. O teu pastor leu a Bíblia inúmeras vezes, inteira. Estudei também bastante para ser pastor. Mas uma coisa que eu sou especialista é no Evangelho. E eu sei quem vai para o céu e quem não vai. Pela Bíblia. Pela palavra. E toda pessoa que não estiver na igreja não vai, querido. Não vai. Não vai. A não ser que ela esteja naquele ponto que ainda Deus não cobra dela, porque ela não tem ainda aquele. Mas se a pessoa, querido, ela esteve na igreja, assumiu função e tudo, e abandonou a igreja, ela é daqueles que voltou para trás. A fé, ela não tem ré.
Ela só tem. É um caminho sem volta. Pegaram? E o ponto que você está, você não pode voltar para trás. Às vezes a gente muda de comportamento. Então não confunda voltar para trás. Por exemplo, Moisés queria ir rápido. Deus falou para ele, ó, respeita, né, as crianças, os gado. Então às vezes a gente se contém na caminhada por causa das crianças. Por causa do gado, para trazer todo mundo junto. Mas não tem ré. Então não confunda a estratégia com ré, né? Às vezes Deus te dá uma outra direção, né? Igual quando eu queria, né? O Senhor falou para mim, volta a trabalhar. Né? Isso não é ré. Isso é mudança de estratégia. E é muito mais difícil fazer o que eu estou fazendo do que eu fazia, porque o que eu fazia antes era gostoso. Gente, é o que todo mundo queria fazer. Pegar a condução, andar no Brasil inteiro, conhecer igreja nova, pregar para pessoas novas, ver Deus te usando, fazendo milagre. Era a coisa mais boa do mundo. O difícil é fazer o que Deus manda. Né? A palavra e continuar fazendo o que a Bíblia manda dentro daquilo que é muito difícil. Mas, uma coisa eu sei. Eu não quero nunca voltar para trás. E eu quero ir morar no céu. E eu quero levar as pessoas para morar no céu também. É tudo que eu quero. Quando eu brinco com vocês assim, ó, capricho, porque eu quero você morando no céu comigo, eu estou falando sério. Não é uma brincadeira isso. Não é um jargão, não é uma... Quando, querido, eu olho para qualquer ovelha, para qualquer ser humano que eu olho, eu fico imaginando, né, querida, aquela pessoa no lago de fogo, urrando, chorando, angústia, dor, sofrendo. Eu fico imaginando aquele cara, né, conversando com Abraão lá, o rico e o Lázaro, desespero. E aí você vai falar assim, né, aquele cara fica pedindo lá, pelo amor de Deus, me tira daqui. Pelo amor de Deus, me tira dessa situação. E vai passar 1 ano aquela pessoa daquele jeito. Aí passa 2 anos. Você já pensou nisso? 3 anos. 4 anos. Vai passar 100 anos. Quantos anos tem? 55. 55. Está desligado isso aqui? Hã? Som. Não, som. Está desligado. Som. Agora ligou. Então, querida, aí, o que acontece? Vai passar 1000 anos. Você já pensou, você com 55 anos não é vida pra caramba? Hã? Só que agora, se falar que você só tem mais 10, você acha pouco, né? É. O Edson falou para mim uma vez que ele queria morrer com 60 anos. 60 anos tá bom, é muito ano. Quantos anos tem, Edson? 59 ele vai fazer. Só que agora ele já negociou com Deus, né? Ele quer mais um pouco. Mas, querido, você já pensou? O Edson agora ele está sofrendo um pouquinho, né? Por causa da operação, tudo. Mas o que você está sofrendo, Edson, não é uma gota do que vai sofrer aqueles que foram no lago de fogo. Se você for para o lago de fogo. E outra, o Edson pode, se ele começar a sofrer muito, ele pode falar, mas o morro acaba, né? Acaba. E se for para o céu, corpo novinho. Vai ser feliz para sempre, vai acabar bem. Mas se o Edson
acabar com o sofrimento dele agora e não for para o céu, aí, querido, vai começar o sofrimento eterno. E aí tem jeito de morrer? Não. Tem fim? Não. A Bíblia diz que é pelos séculos dos séculos dos séculos. Quer dizer, para sempre. A coisa mais forte que tem, querido, é eternidade. Para sempre. Diga comigo, para sempre é muito tempo. Então as pessoas ficam ainda olhando o que é certo, o que é errado, o que é coisa. Querido, foca, em primeiro lugar, em ir para o céu. Em ir para o céu. Você sabia que ninguém pode entrar no reino de Deus? Ninguém pode ser salvo. Você sabia que não há um ser humano na terra que pode ser salvo? Você não pode. Tudo que você fizer, querido, não tem como. Tudo que você fizer não te salva. Teve que vir um super-homem do céu. Teve que vir um Salvador. Entende? Para derrotar a morte. Para descer até o inferno, querido, e tomar a chave da mão do diabo. Para tirar a autoridade do inimigo. E para comprar, para resgatar a tua alma. Ele veio do céu. E ele veio do céu, querido, para tirar nós do planeta condenado. Porque a terra foi contaminada pelo pecado. Satanás está governando essa terra desde Adão e Eva. E Deus não quer mais essa terra. Mas ele veio na terra que ele não quer mais. Para tirar você e eu daqui. Porque aqui vai ser destruído. Nós temos um super-herói. E você só está com esse super-herói se você estiver na obra dele. Estiver com ele agora. Porque o super-herói, querido, ele deu superpoderes para os seus aliados. Ele deu a graça de você se alinhar, se alistar ao seu exército. Ele te filiou na sua família. Aí você não quer assumir a sua posição como filho, como alinhado, como servo, como amigo? Então você não vai ser contado. Você vai ser contado com os que são do mundo. Porque você está vivendo, buscando a Deus para as coisas do mundo. Você tem que buscar a Deus pelas coisas do céu. Porque você é do céu, você não é do mundo mais. Mas se eu estou no mundo, mas por que eu estou no mundo então? Para servir. Para que a glória de Deus, querido, possa alcançar outros que Jesus veio para salvar. Não tem um ser humano na terra que Jesus não quer levar para o céu. Mas nenhum. Não existe nenhum ser humano que Deus não quer levar para o céu. Quanto mais endemoniado for o cara, quanto mais ruim for o cara, pode ser até o cabeça de ovo. Não é o Rodrigues, tá? Deus quer levar para morar no céu. E a igreja tem que se posicionar. Eis-me aqui, Senhor. Romanos 10, Fábio, de 11 a 15. Vamos lá.
Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir, se não creem nele? Como poderão crer, se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver a mensagem trazendo boas notícias. Amém, querido? Então esse versículo aqui, ele mostra que nós temos que fazer a nossa parte. Então, lá em Atos, lá dizem assim, né? E receberão poder para serem as minhas testemunhas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, lá fala assim que nós recebemos de Deus os dons e também nós recebemos também dele a glória dele, para sermos participantes da sua natureza divina. É para nós ir, querido, pregar o evangelho, fazer os milagres de Deus, contar o nosso testemunho, para que as pessoas possam crer, para que elas possam depositar confiança, para que elas possam ser salvas. Mas se você não está cuidando nem da tua salvação, como é que você vai fazer isso? Então você precisa, querido, tomar posse daquilo que Deus fez, começar a trazer almas. Estava falando agora há pouco ali. Uma coisa é você ser pastor do ministério. O ministério, se você está na igreja, você é um membro do corpo. Se você é um membro do corpo, você tem que fazer algo. Eu estava falando a tia Carmen, né? Ela assumiu o banheiro. Nós se preocupa com o banheiro? Nós vai lá, o banheiro está. Porque ela está fazendo algo. Então, uma parte do corpo está perfeita. Mas você está fazendo a sua parte? Por exemplo, o Lua lá, ele cuida do som. Ele está fazendo uma parte que nós se preocupa com o som da igreja. Né? Porque tem um membro que está fazendo a sua parte. Mas tem muita gente, querido, que está falando, conversando, reclamando então, e não está fazendo nada. Tem que fazer alguma coisa. Porque uma coisa é você ser pastor do ministério, outra coisa é você ser pastor de Jesus. Por exemplo, eu como pastor de Jesus, chega uma ovelha de Deus, de outra denominação lá no meu trabalho, então eu vou pastorear para Jesus, mas eu vou trazer ela para o nosso ministério? Não, eu vou pastorear ela para Jesus, fazendo com que ela fique mais firme na igreja dela. Mas quando eu estou pastoreando para a minha igreja, eu tenho que trazer as pessoas e pastorear elas para o nosso ministério. Para o nosso ministério. Entende? Para ela fazer com que o nosso ministério cresça e aconteça. E possa fazer a vontade de Deus. E se eu não sou
um pastor do meu ministério, você acha que eu posso ser dos outros? Se eu não sei o que é amar a minha igreja, como é que eu vou amar as outras igrejas? Né? Então, primeiro eu tenho que cuidar da minha casa. A Bíblia mesmo fala, primeiro aos os domésticos, é o da minha casa. Né? E depois eu cuidando da minha casa, eu posso dar o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Né? Então, eu preciso assumir responsabilidade para poder o quê? Para poder as pessoas virem, crerem, confiarem. A culpa é nossa. Pegaram, gente? A culpa é nossa. Nós precisamos ser exemplo. Ser exemplo. Ó, a Bíblia, ela fala que nós temos que renunciar ao nosso eu. Diga comigo, renunciar o nosso eu. Para nós sermos igreja, nós precisamos estabelecer princípio. Então vamos dar um exemplo. Quando eu estava lá na igreja metodista, eu não sei se é porque eu lia muito Bíblia, muito livro, e eu fiquei craque em negócio de autoridade, né? Diversas vezes, quando eu ia fazer alguma coisa importante, eu ia lá e conversava com o meu pastor, e fazia só o que o pastor mandava, mesmo sem concordar. Mesmo sem achar que ele estava certo. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. Era não fazer a minha vontade, o meu eu. Por quê? Porque eu nunca vou fazer a vontade de Deus se eu não aprender a fazer a vontade dos homens. E isso era muito bom, por quê? Porque trazia um conforto para mim, porque eu sabia que mesmo errando, diante de Deus eu estava acertando. Mesmo o pastor me dando conselho fora, diante de Deus eu estava acertando. Por quê? Porque eu estava debaixo de autoridade. Pegaram, gente? Então, quando Deus falou para mim que eu não ia ter líder, para mim foi a maior luta do mundo, porque eu já estava acostumado. E se vocês duvidam, pode perguntar para as pessoas que andavam comigo. A maior dificuldade que os pastores tinham, querido, quando eles tinham problema comigo, era falar mal de mim. Por quê? Porque eu não fazia nada, nem na minha vida particular. Entende? Por quê? Mas não é porque... não é porque eu era bobo, é porque eu era esperto. Eu falava assim, ó, o meu eu, se ele predominar, eu vou pecar diante de Deus, eu vou ser amaldiçoado. Mas se eu obedecer a minha autoridade, entende? Até errando, Deus vai me abençoar. Porque é princípio. É princípio. Depois eu entendi que Deus falou para mim, falou, não, eu vou te usar numa dimensão espiritual, que se tiver alguém sobre você, você não vai poder dar ordem naqueles demônios. Entende? Então, aí o que Deus falou para mim? Então não pode ter, porque se tiver alguém acima de mim, Deus não pode me usar em autoridade contra os demônios. Até um dia, nós estávamos no monte, e um pastor, né, ele falou para mim assim, irmão, de todo jeito, que quando eu saí da igreja lá, os pastores falavam, acabava comigo, né, um pouquinho antes de eu sair, eles falavam e nada dava certo na minha vida, né? Tudo eu perdia conversa, discussão, tudo eu perdia. Aí na hora que aquele pastor falou para mim assim, ó, o Senhor mostrou para mim que eu tenho que te ungir pastor. Porque hoje, tudo que os pastores falam sobre você, funciona porque eles estão numa dimensão acima. Aí quando ele me ungiu pastor, querido, nunca mais um pastor na cidade veio com nhenhenhé para o meu lado que teve vantagem. Toda vez eles não são bem-sucedidos mais quando me encaram.
né? Não por causa de coisa, porque no mundo espiritual existe isso, existe as autoridades. Então, quando eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, se eu estou numa igreja, se eu estou em qualquer lugar, eu tenho autoridade sobre a minha vida, querida, a coisa melhor do mundo é porque a gente chega nela, o que a gente pergunta para ela, que ela fala para a gente fazer, o pepino é todo dela, não é da gente. Para a gente vai dar tudo certo. Se você obedeceu ela, Deus não vai cobrar mais você, Deus vai cobrar a autoridade que estava sobre você. E aí, né, se nós não tirar proveito enquanto nós estamos numa igreja, quando nós estamos funcionário, quando tem um patrão, né, e você submete a ele, Deus não vai cobrar você daquilo. O patrão está errado, ele que vai dar conta para Deus. A gente não pode fazer também para ele se ferrar, né? Lógico, né? Se a gente tiver essa maldade no coração, né, a gente se lasca. A gente tem que ser pessoas que têm coração bom, né? Nunca eu fiz alguma coisa pensando assim, o meu pastor vai se ferrar. Não, eu fazia, confiando no que ele falava, né? E falava assim, o mais importante é eu não fazer o que eu quero. E as coisas vão de vento em popa. Por quê? Porque nós temos que aprender o seguinte, né? Todo princípio, se nós não fizer com os homens, nós estamos sendo falsos com Deus. É isso aí. Se nós não tiver, e tudo que nós fazemos, nós vamos ter colheita daquilo. O fruto, a colheita que nós vamos ter. Então nós não podemos fazer as coisas com malícia, com maldade. Nós temos que fazer com amor. Nós temos que amar os nossos líderes. Amar os líderes. Diga comigo, amar os líderes. Fazer de tudo. Tome muito cuidado para não entrar no jogo do diabo. Né? Nós temos a política, né? Hoje a gente fica escutando muito na internet. Vamos fazer de tudo para não entrar no jogo do diabo, querido. Porque se você entra no jogo do diabo na política, você faz o mesmo jogo dentro da igreja, dentro da tua casa e dentro do seu trabalho. Isso é ruim. Você é ruim, você é ruim e Deus está vendo isso. Estou falando para você amar as autoridades porque elas são boas. Ou porque? Não, é por causa do princípio, querido, sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Então, uma coisa que nós temos que saber. Nós precisamos tomar posição para a hora que Jesus vir buscar, querido, porque vai ter diga comigo, tem uma lista na Bíblia de quem não vai ser salvo, falei. Presta atenção nas características dessa lista e vê se você não cabe em nenhuma delas. Daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Estude sobre isso. Pega a lista daqueles que não vão herdar no reino do céu. Eu não posso te julgar, eu só posso te pregar. Eu não posso te condenar, eu só posso pregar. Para te alertar. Saia fora da lista daqueles que vão ser condenados. E faça de tudo para estar na lista daqueles que são salvos. Esse é o seu trabalho. Cuide bem da tua vida. E enquanto você estiver cuidando, vai ganhando almas para Jesus. O que Deus já te deu, Ele está cobrando hoje, esta noite. Diga comigo assim, o que Deus me deu, Ele está cobrando. A palavra de hoje, querido, é Deus te cobrando. O que você está fazendo com as bênçãos que eu já te dei, com as curas que eu te dei, com os livramentos que eu já te dei, com as providências que eu já te dei? O que você está fazendo com isso?
Você está só curtindo ou você está sendo testemunha de Deus? O que você está fazendo com as almas que Deus já te deu? Está orando por elas? Está chamando elas para voltar para a igreja? Ou você está falando mal delas? Nós não podemos entrar no jogo do diabo. Sai do teu lugar, vem aqui hoje, eu quero que você... Eu não sei se você gostou da palavra hoje, se você não gostou, mas eu sei que a música hoje, né? Desde cedo, né? Deus não me dava palavra, eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor não me der nenhuma palavra, eu vou evangelizar. Mas evangelizar crente é diferente, né, querido? Evangelizar o cara que não é salvo, o cara que nunca não foi batizado, é uma coisa. Evangelizar crente é bem diferente. Vamos lá, Lu. Vamos terminar com a mesma canção. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você, hoje, né? Hoje, agora, nesse momento, né? Se você cair mortinho da Silva aí no chão, você tem certeza que você vai morar com Jesus? Que o anjo que vai vir te buscar é o anjo de Deus ou é o capiroto? Né? E você se sentiu cobrado essa noite? Você se sentiu assim, falando assim, não, opa, peraí. Né? Porque uma coisa, querido, uma coisa é você ser uma pessoa evangelizada, outra coisa é você ser um discípulo. No evangelismo, Jesus falou assim, vão pelo mundo inteiro, façam discípulos de todas as nações, tribos e línguas. Então vocês não estão naquela parte da salvação, vocês estão naquela parte de fazer discípulo. O tempo do evangelho para vocês agora já passou. Agora é tempo de vocês ir lá na casa das pessoas. Falou, ó, deixa eu contar depois que eu fui para a igreja, olha o que está acontecendo na minha vida. E quantas coisas ruins que aconteceu na tua vida e que você está vencendo vindo na igreja. Para elas. E fala para elas assim, eu não sei se você tem certeza ou não da salvação. Só termina assim, todo o testemunho do mesmo. Eu não sei se você tem certeza ou não da tua salvação. Mas o que eu estou te falando aqui não é dos milagres. É que eu sei que se eu morrer agora, eu vou morar no céu. E eu queria que você fosse morar comigo. Então vamos na minha igreja. Vamos andar junto. Vamos ajudar lá, né? Limpar, cortar grama. Comer um salgadinho das irmãs. Né? Vamos no porco do tacho. Não traga a pessoa no porco do tacho para comer porco. Traga ela para assim, ó. Eu quero que você entenda as bênçãos que eu tenho recebido. Que é porque eu vou no lugar. Isso é ser pastor do lugar. Isso é ser evangelista do lugar. Ó, estou indo num lugar aí, cara, que a minha vida mudou, né? Vamos lá comigo. E pode chamar a pessoa para receber milagre, ela vai receber. Né? Ela vai receber. E o milagre dessa pessoa receber, ela vai ser uma arma para nós também. Ela vai ser um testemunho nosso. As pessoas podem, tem o Carlos Anacondia, ele conta que um cego, lá na Argentina, ele orou por um cego,
e o cego foi curado. E passou-se uns anos, vários anos, ele voltou para aquele lugar e o cego estava cego de novo. Aí ele perguntou para o povo, o que aconteceu? Depois que ele foi curado, ele ficou bem em tudo, mas daí ele abandonou a fé e começou a andar atrás de mulherada. Começou a gostar de mulherada. Aí passou um tempo, ele voltou a ficar cego de novo. E aí, né, o Carlos Anaconda chamou ele e orou para ele ser curado de novo. E o que aconteceu? Não foi mais curado. Não recebeu mais a cura. Aí, vamos falar a verdade, gente, não é um testemunho, é um testemunho. Só que o Carlos Anaconda usa isso para evangelizar até hoje. Então, às vezes a gente fala um milagre, né? Aquela pessoa desvia. Você fala, mas deu seu milagre. É um testemunho, mas você pode usar para evangelizar, né? Que as pessoas, né? Não é todo mundo que recebe milagre que responde a Deus, né? Até parece que aqueles que não recebem milagre ficam mais firmes do que quem recebe. Então, os milagres são somente para poder evangelizar, né? Mas nem todos ficam com a bênção. Por isso nós devemos estar curando as pessoas, estar evangelizando, ressuscitando os mortos, né? Glória a Deus. Eu não sei, mas eu estou sentindo assim que o Espírito Santo mais quer é que no próximo culto, né, próximo domingo, você traga alguém na igreja. Alguém que não está perdido. Não é trazer um colega de outra igreja, não, aí é fácil. Não é ir lá tem um crentão lá que gosta do nosso ministério e tal, né? Você falou, eu quero que você vá na igreja lá, porque o pastor chamou. Não, eu quero que você chame um do mundão. Um tranca. Um perdido. Um necessitado, não precisa ser tranca, perdido, um necessitado também. Um doente. Talvez um que nunca entrou numa igreja crente. Tenta trazer. Não fica pescando em aquário. Traga um perdido. A não ser que for um desviado, né? Mas desviado também é pato fácil. O bom é trazer um. Tenta para você ver. Quanto mais velho você for de crente, mais difícil é de trazer. Está errado. Não está mesmo? Próximo culto, traga. Se vir pelo menos 30 aqui, eu vou fazer um evangelismo de cura e libertação. Para ensinar vocês a evangelizar. Amém, querido? Amém? Outro dia a Mônica trouxe a filha dela, né? Os irmãos trouxeram tudo. E eu fiz um evangelismo, né? Depois que terminou tudo, eu chamei o pessoal que estava perto de mim, né? Eu falei assim, esse evangelismo eu fiz mais para quê? O senhor estava ensinando nós, né, pastor? É. E não é legal? É ou não é? Agora, olha bem, a falta de interesse. Às vezes a gente está falando uma coisa aqui, que é para você aprender a fazer com os outros, você não liga. Sabe o que você faz com a comida que Deus te dá? Você rejeita. Você repudia. E ainda acha ruim ainda. Deus te dando um treino, né, para poder você ir lá e testemunhar para as pessoas.
Quando eu gostava quando eu coisava assim, às vezes, eu via assim que eu era um evangelista bem melhor do que o que eu estava assistindo. Mas eu ficava ali procurando algo que eu podia acrescentar. Quando eu vejo assim alguém evangelizando, né, eu fico curioso para achar algo que eu possa acrescentar, né, no meu repertório de evangelista. Lembra das praças, Carmen? Lembra lá em Santa Mariana, que nós foi na praça? Cheio de gente que não era crente. Como que Deus pega, toca as pessoas? E se nós quiser ver um culto abençoado, nós temos que trazer pessoas novas aqui, gente. E quem que traz as pessoas? É as ovelhas. Né? Tem que trazer os crentes que estão desviados? Sim, mas nós temos que trazer pessoas novas para ver os milagres, para Deus poder te usar nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Mas o que eu estou mais preocupado hoje, querido, é de ter gente no nosso meio que não está salvo. E por falta de estar com a mão no arado. Né? Jesus disse que você tem que pegar o arado, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que, Ou nós pega no arado, querido, ou se você morrer, você está ferrado. E eu tenho uma ministração, né, que eu já ministrei várias vezes para vocês, sobre o salvo no dia do julgamento. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Diga comigo, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Já viu aquele negócio de juntar tijolo lá no céu para construir tua casa? Né? Uma vez um rapaz que namorava minha irmã, ele era crente da congregação, e lá na congregação tem esse negócio, né, de mandar tijolo lá para o céu, né? Aí é um ensinamento bem... E o cara, né, ele era namorado da minha irmã, e ele ficava desfazendo de mim porque eu estava numa seita. Metodista para eles é seita. É uma religião falsa. Metodista para eles, ninguém vai para o céu. Hoje eles estão mudando um pouco, né? Mudaram de cabeça. E eu morava numa casa cheia de gente da congregação, né? Então eu era um perdido lá dentro da casa. E a minha mãe falava que a minha igreja que eu ia era uma católica melhorada. Católico melhorado, né? E aquele cara, né? Como eu comecei a ler bastante Bíblia e livro, eu comecei a ficar bom, e ele se ofendia com as minhas conversas. Até que um dia ele acordou de manhã cedo, ele foi lá me procurar, chorando, pediu perdão, e falou para mim assim: ô Zé, eu pensava que você nem salvo era, mas Deus me arrebatou essa noite e me levou no céu. E eu tinha uma casa lá no céu, só que a sua era um palácio. E eu falei para Deus, por quê? Né? E não lembro mais a conversa que foi, né? Mas pelo jeito era assim, né? Que eu tinha mais já lá no céu, né? Mais galardão, mais coisa, né? Ou era até mais crente do que ele, mais ou menos assim, né? Não lembro como é que foi a conversa que ele falou direito. Porque às vezes a gente tem momentos especiais na nossa vida, mas a gente não dá tanta atenção, né? Depois a gente não consegue contar os detalhes. A gente só vai ver que aquilo foi especial depois de bastante tempo. Mas o que Deus queria mostrar para aquele cara lá, que ele estava errado, né? É que ele estava errado. Que ele confiava na religião dele, né? Ele achava que as outras... Né? Amém, querido?
Então, às vezes você está perdendo o galardão, perdendo de receber herança. Mas o pior, né, do que perder herança é perder a salvação. E eu sempre falo assim para a turma, não existe, com Deus assim, não existe um muro, né? Ou você bate, ou você apanha. No mundo de Deus é o seguinte, ou você ganha galardão, ou você perde até a salvação. Porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Aleluia. Vamos lá? Pode começar, Lu. Alguém quer testemunhar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, pastor? Não? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz Neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles já não persistirão. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
Senhor, nós te louvamos por essa noite, Pai. Tudo, Pai, que eu quero, Deus, é que nós possamos ser sua alegria na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, ajuda com o poder do teu Espírito, Deus. A tua glória, Pai, vem estar manifestando na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ganhar almas para ti, Pai. A fazer aquilo, Deus querido, que traz festa no céu, Pai. A tua palavra diz, Deus, que há muito mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por muitos justos. Então, Deus, que o teu Espírito venha nos usar, Deus, para trazer arrependimento, salvação, para essas almas, Deus, que estão, Pai, caracterizada, Deus, que elas vão para o inferno, Pai. Deus, pessoas, Deus, que têm ideologia contra a tua palavra. Que a unção que o Senhor nos dê, Pai, que para a tua igreja, Pai, para nós, ó Pai, seja forte, Deus, para quebrar toda essa mentalidade, Deus. Pessoas que defendem o aborto, Pai. Que defendem, Deus, a injustiça, o roubo, a família, a igreja. Senhor, que o Senhor, Pai querido, nos dê, Deus, uma unção, Pai, para isso ser quebrado em nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. As pessoas, Pai querido, têm característica, Deus, que se elas morrerem, Pai, elas não estão na lista dos salvos, Pai, mas estão na lista dos condenados, Pai. Daqueles que não herdarão o reino dos céus. O Evangelho, Pai, é o poder para todo aquele que venha crer, Pai. O poder, Deus querido, para transformar, Pai, que até a natureza pecaminosa em uma natureza santa, Pai, em nome de Jesus. Deus, dá consciência para nós, Pai, que nós não estamos aqui, Pai, para ter uma igreja gostosa, bonita, Pai. Mas nós estamos aqui, Deus, para a glória do teu nome, Pai. Para ganhar almas para ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Querido, a nossa luta não é contra. Então, quem segura as almas é o diabo. E quem tem autoridade contra o diabo é a igreja. E quem deu essa autoridade para a igreja foi Jesus. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Agora eu quero que você comece a orar por pessoas que estão presas. Lembra pessoas que estão presas na ideologia, na mentira, no engano, na ilusão pelo mundo. Pessoas que desistiram de buscar a Deus. Pessoas que são contra a obra de Deus. Pessoas que estão falando, querendo desistir da família, desistir da igreja. Em nome de Jesus, querido, eu quero que você agora não saia daqui, querido, sem fazer uma oração. Pega o teu cajado e faça uma libertação na tua casa, no teu trabalho, na igreja. Quem Deus põe no teu coração, querido, faça essa libertação. Depois coloque o cajado aí, pode cumprimentar um ao outro. Quem quiser a oração, vem aqui pedir. Senhor, que a nossa semana seja uma bênção, Pai. Que o Senhor libere os teus anjos, Pai, para estar conosco esta semana, Pai. Que a igreja sua, Senhor, seja abençoada. Como nós cantamos naquele cântico, Pai, da noiva, Pai. Da noiva. Aleluia.